Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 36 do estudo de Espiritismo, nível básico. É um estudo para quem está iniciando a conhecer, então, a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita. E nada melhor para quem está iniciando do que ler esse livro aqui, que é o livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro que Kardec compilou, com perguntas e respostas. Perguntas de Kardec e as respostas que ele recebeu dos espíritos. Um trabalho muito organizado, completo, feito por este cientista, professor, estudioso, e compilou então o Livro dos Espíritos em 1857. Bom, essa história toda eu conto na aula número 1. Na aula número 2, a gente fala sobre Evangelho no Lar. Como fazer o seu Evangelho no Lar, o que é um Evangelho no Lar, uma reunião entre família para ler o Evangelho. Eu falo na aula 2. Na aula 3, a gente começa as perguntas, então, do Livro dos Espíritos. Eu recomendo, se você está começando agora, que faça desde o início na sequência. Você pode fazer essa aula agora e depois voltar e recuperar. Bom, a gente sempre faz também uma leitura do Sinal Verde, uma paginazinha do Sinal Verde, para a gente fazer uma reforma íntima, aprender com André Luiz alguns pontos de melhoria, de reforma íntima para o nosso dia a dia, para colocar em prática no nosso dia a dia. E, com certeza, depois dessa leitura do Sinal Verde, de todas as outras que a gente vem fazendo, se você colocar em prática, vai melhorar a sua vida. Não tem ninguém que não melhore a vida com a prática constante dos ensinamentos aqui do Sinal Verde e dos ensinamentos da doutrina espírita. A doutrina espírita nos direciona. Ela diz quem somos, de onde viemos, para onde que precisamos chegar e qual o caminho a trilhar. A gente segue sempre o Evangelho de nosso Mestre Jesus e os ensinamentos também dos Espíritos, que os Espíritos nos passaram através dos livros de Kardec. Muito bem. Vamos então para a primeira leitura de hoje, que é a leitura do Sinal Verde. Sugestões no caminho. Lamentar-se, por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender. Hoje é o melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que, transitoriamente, buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar, siga adiante, trabalhando, que muita vez
é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Muito bem, um belíssimo texto de André Luiz, como sempre, do sinal verde aqui. Bom, ele começa falando, lamentar-se por quê? Então precisamos aprender sempre, isso sim. É a primeira frase que ele coloca. E é um dos maiores ensinamentos que nós temos que carregar na nossa vida. Tudo que está na nossa vida está para o nosso bem, senão não estaria. Tudo que aparece na nossa frente aparece para o nosso bem, senão não apareceria. Ah, mas eu não gosto do fulano, ele é meu chefe hoje, é terrível, eu tenho que aturar ele todo dia. Se você não ficasse repetindo que não gosta, que não gosta, que não gosta, talvez não tivesse ele como chefe, talvez não tivesse que estar nem nessa empresa, mas com certeza você tem alguma coisa a aprender com essa lição. Ou aprender a paciência, ou aprender a escutar o chefe. Muitas vezes, aprender a diminuir o ego. Algumas vezes, a aprender a servir. Ou seja, nada que Deus nos coloca no nosso caminho não é para o nosso bem. Tudo é constantemente para o nosso bem. Esse é o nosso pensamento. E o que nós podemos aprender com cada uma das situações? Essa é a nossa segunda maior conquista. É tirar de tudo um aprendizado. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo. Essa frase também é muito interessante, porque você pode fazer as coisas de qualquer jeito, só para terminar e para entregar para o seu chefe, ou para seja lá quem for, ou você pode fazer com dedicação, com afinco, com vontade, com amor. Como dizia Paulo, né? De tudo o que fizerdes, façam com amor, porque é este o vínculo da perfeição. Carta aos Colossenses, capítulo 3. E muito bonito, né? Porque justamente fala para a gente, olha, faça sempre tudo com amor. Porque nisso você está sendo medido também. Nós estamos constantemente sendo acompanhados pela espiritualidade. Pela espiritualidade em nome de Deus. Estamos sendo acompanhados, direcionados, eles nos ajudam, nos mostram o caminho, mas também observam. Observam se estamos sabendo passar corretamente por todas as etapas que nos são necessárias passar. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou nos retira aquilo que segundo as nossas necessidades. Então foi o que eu acabei de falar, né? Da necessidade, olha, tudo que aparece na tua vida, tenha sempre isso em mente. Tudo que aparece é para o bem, é para te elevar como ser. E aí uma frase muito bonita. A humildade é um anjo mudo. Essa é uma frase para anotarem e guardarem ela anotada e ler de vez em quando. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Então também uma frase excelente para anotar, para a gente usar de vez em quando. Olha, necessite cada vez menos e mais você receberá do universo. Isso significa, peça cada vez menos. Em vez de pedir, agradeça o que você tem, cada vez mais. Se a gente passar a olhar as coisas que a gente tem e agradecer, aí o universo vai dar em dobro para a gente tudo. Muito mais do que se você ficar pedindo e se lamentando, e pedindo e se lamentando. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Ou seja, comece logo, né? Como a gente leu na última aula, comece de imediato a estudar, a aprender, a renovar,
estudo constante, disciplina, como dizia Emmanuel. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, aqueles que vão, vou para a beira do lago para ficar pescando, né? Esses aí, em breve, eles vão cair em si, né? Em si próprios, como diz o texto, como quem se embriaga para debalde esquecer. Então é isso. Nada melhor do que o trabalho realmente para nos edificar, para nos fazer crescer, nos deixar mais ativos, inclusive, né? Quanto mais você trabalha, quanto mais você exercita a mente, o cérebro, né? Mais o cérebro, a mente e o corpo se mostram eficazes, se mostram mais energéticos, inclusive para o dia a dia. É uma bênção divina que nós temos aí e é uma chavezinha que a gente tem que perceber. Quem dorme o dia inteiro fica sempre com vontade de dormir mais. Quem trabalha o dia inteiro trabalha cada vez melhor e mais feliz, com mais ânimo e mais vontade. Só existe um mal a temer: aquele que ainda existe em nós. O único mal é o que está em nós. Temos que ter isso na cabeça também. Mais nada, mais nada. O único mal é o que está dentro de nós. É aquele que nos encobre e não nos permite perceber o ser grandioso que cada um de nós é. E a inteligência divina que temos dentro de nós, guardada, de gerações e várias reencarnações que fizemos, mas que está lá escondidinha dentro de nós. Nós precisamos subir a nossa espiritualidade, precisamos fazer alguns momentos de reflexão, de paz interior, de silêncio absoluto, meditação. E isso vai aflorando cada vez mais. Cada vez mais, aflorando essa inteligência, essa luz que está dentro de nós, nós vamos percebendo, então, cada vez mais a presença de Deus ao nosso redor e transbordando amor também a todos que se aproximam. É um trabalho constante, não é um trabalho rápido. Mas, como diz o texto aqui, começar hoje. A tarefa parece fracassar? Siga em frente, trabalhando. Que muitas vezes é necessário sofrer, sim. É necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação, ou seja, que Deus nos permita fazer a nossa renovação. Tá bom? Eu só acrescentaria o seguinte: quanto mais você evolui, quanto mais, e isso a gente já leu no Livro dos Espíritos, quantos mais degrauzinhos a gente sobe, menos você precisa sofrer, porque você já passou pelas lições. Não é? Então, acima de tudo, mostrar a Deus que compreende, que não vai ficar reclamando, chorando, né? E estudar e praticar a doutrina espírita. Praticar a bondade, a caridade. Essa é a forma que a gente mostra para Deus, que a gente mostra para o universo, para a espiritualidade como um todo, que estamos no caminho certo. E aí recebemos, então, as dádivas do alto, sempre nos ajudando, sempre nos direcionando, sempre nos entusiasmando para a vida. Muito bem, pessoal. Eu acho que do Sinal Verde hoje, sugestões no caminho, é isso. Vamos agora para o Livro dos Espíritos de hoje. No Livro dos Espíritos, nós estamos em recordação, estamos começando, recordação da existência corpórea. O que os espíritos, depois de desencarnarem, o que eles se lembram, então, o que eles se recordam, né, da existência corpórea, da existência aqui, enquanto eles estavam encarnados, né? Então vai por aí as perguntas de Kardec. Vamos começar, então, pela pergunta 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Resposta: lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra. Recorda-se do que foi como homem. E eu te afirmo
que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Tal qual o homem que chegou à madureza e ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidade na meninice. Então, quando a gente desencarna, quando a gente vai para a vida espiritual, né, na forma de espírito, saímos da matéria, desse corpo, né, a nossa mente se abre. A gente tem uma mente muito mais ampla do que a mente aqui na matéria. A mente aqui na matéria ela está limitada ao corpo que você está usando hoje. Quando a gente vai para o mundo espiritual, a mente abre. E aí vem toda a lembrança de todas as experiências que nós passamos em todas as encarnações. Principalmente a experiência de ética, moral que você guardou durante todas as suas existências. A experiência boa, real, de elevação do ser. E quando o ser espírito observa isso tudo, se lembra de tudo que passou, olha a última encarnação, por vezes, ele se ri, penalizado de si mesmo, lamentando, né, os erros que cometeu na última encarnação. Todo mundo comete erros, todo mundo. Estamos num estágio constante de evolução e crescimento. Precisamos ter isso em mente também. Questão 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopidamente após a morte? Ou seja, aparece logo de imediato a lembrança toda da vida dele, né? E a resposta: não, vem-lhe aos poucos. Qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção? Então, os espíritos já tinham mais ou menos respondido essa questão anteriormente, quando disseram que é muito comum, na maioria das vezes, quando ocorre o desencarne, né, o desenlace da carne, que o espírito vai para a espiritualidade, que ele, na maioria das vezes, ele fica ainda por um tempo ainda meio nebuloso, meio ainda entorpecido, sem saber direito ainda o que aconteceu. E ele, aos pouquinhos, ele vai como se despertando para a espiritualidade. Pergunta 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Resposta: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram, para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma, e das quais nem sequer procurará recordar. Então, naturalmente, a resposta é mais ou menos no sentido de que, olha, ele vai se lembrar do que ele considera importante. É como a nossa memória aqui, mesmo na matéria, como a nossa memória funciona, né? As coisinhas sem importância do dia a dia a gente esquece, vai entrando lá para dentro e acaba esquecendo da memória. Mas as coisas mais importantes, aí ele se lembra. E aí ele vai se lamentar dos erros que cometeu, ou vai ficar satisfeito pelas coisas corretas que tenha acertado, nas suas escolhas corretas, né? A nossa vida é um conjunto de escolhas e direções que tomamos. Então, principalmente, escolhas erradas ou escolhas assertivas e os seus resultados. Bom, dentro da 306, nós temos a questão A. Pergunta A. Mas se eu quisesse, poderia lembrar-se delas? Resposta: pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então, naturalmente, os espíritos, quanto mais elevado, mais controle disso ele tem, né?
Tudo é assim no mundo espiritual. Quanto mais elevado o espírito mais sábio, mais antigo, de vivências e tudo, com mais encarnações. E a resposta é, olha, ele vai se lembrar no controle dele do que ele quiser e do que ele acha que tem utilidade. Questão B. Entrever o espírito, o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Resposta. Certo que o vê e compreende muito melhor do que em sua vida no corpo material. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e perceber que, em cada existência, deixa algumas impurezas. Então, excelente resposta, né? No sentido de uma elevação constante do ser. Esse é o caminho, a gente sabe disso. Questão 307 agora. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Resposta. De uma e outra formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão por que, muitas vezes, evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Então, o que o ser fixa, né, principalmente, são os aprendizados que o fizeram evoluir, que fizeram levar a algum crescimento. Esse daí ele guarda dentro de si e não esquece. Os detalhezinhos da vida material, isso aí ele descarta. Ele esquece completamente. Questão 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Resposta. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação e na formação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então é fácil entender por que as primeiras encarnações do ser ele não se lembra direito. Porque provavelmente levaram muito pouca elevação para ele, elevação espiritual, crescimento, né? E como a nossa memória funciona mesmo na matéria, né? O nosso consciente mantém recente as coisas mais recentes, né? Os aprendizados mais recentes ficam sempre na parte superior e mais fáceis de serem acessados. Questão 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de se separar-se? Resposta. Como veste imprestável
que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Dentro da questão 309, nós temos uma 309A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Resposta: quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Então, também que perguntinha que o Kardec vai fazer, né? Mas foi provavelmente aqui um desejo de curiosidade dele. Olha, como ele se sente, né? O espírito ao ver o seu corpo lá, se desfazendo, né, na matéria lá, né? Mas o que acontece é que quando o ser vira um ser espiritual, a mente dele abre, ele tem consciência disso tudo, inclusive do processo de encarnações. Quanto mais elevado, naturalmente, mais esse conhecimento aflora, né? Mais ele tem essa percepção, essa noção. E ele sabe que aquilo lá é somente uma veste que ele utilizou na sua última encarnação, né? Basicamente por aí. Então, por isso, quase sempre se considera indiferente a isso. 310, questão 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Resposta: algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. Então, um ser que está muito ligado à matéria, né, essa é a resposta aqui. A resposta foi algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado do espírito, né, donde considere as coisas terrenas. Então, se for um espírito mais elevado, ele não liga para essas coisas que é matéria. Ele sabe que aquilo ali é matéria, não pertence a ele, não tem apego. Quanto mais elevado o espírito, menos o apego. Por isso Jesus orientava sempre, né, para o desapego. Sejam passageiros, né? Mensagem de Jesus no Evangelho Gnóstico de Tomé. Nós temos vídeo aqui no canal. Inscreva, deixe seu like e inscreva-se para receber os avisos. E vale muito a pena acompanhar o Evangelho de Tomé também. Um evangelho belíssimo, lindíssimo, com passagens que não se encontram nos canônicos. Bom, então é isso. Então depende da elevação do ser, dependendo da elevação do ser, ele se apega ou não àquelas coisas terrenas e reconhece elas ou não. Essa foi a 311. Não, foi a 310, desculpem. Agora vamos a 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para estes objetos? Pergunta muito parecida com a de cima, né? A resposta é sempre grato ao espírito que se lembrem dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Então, a pergunta do Kardec foi a veneração, ou seja, adorar um objetozinho que pertencia a fulaninho, que já se foi, né? Colocar o objeto e guardar o objeto como recordação, né? Faz o quê? Faz toda vez que a pessoa olha para o objeto, seja lá o que for, se lembrar daquela pessoa. E aí aquela sensação, aquele pensamento acaba atraindo o espírito. Tá? Por vezes, isso não é bom para o espírito, porque ele fica toda hora sendo puxado, né? Sendo recebendo esse pensamento, e muitas vezes um pensamento de sofrimento, né? Ah, meu marido, não sei o quê. Ah, minha esposa. É aquele pensamento sofrido. É uma vibração sofrida que não se deve fazer de forma alguma.
Se for para ter um objeto, que seja um objeto, e ao você olhar, que você transmita felicidade, amor, pensamento de, puxa, como foi bom os momentos que nós vivemos, né? Alguma coisa mais ou menos por aí, que transmita muito amor para ele. E de preferência não constante, né, o tempo inteiro. Mas é isso, tá? Menos sofrência, pessoal, e mais amor, mais pensamento positivo, inclusive quando a gente envia para eles, que estão lá na espiritualidade, e já se foram, de repente. Às vezes um parente querido, mas não devemos ficar transmitindo para eles pensamentos tristes ou pensamentos de lamentação. É importante isso. Questão 312. E a lembrança dos sofrimentos? Por que passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? Perguntinha de Kardec. Resposta. Frequentemente. Assim acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade, de que podem gozar como espíritos. Então, frequentemente eles se lembram de algum sofrimento ou outro na matéria, né? E valorizam mais ainda poderem estar na espiritualidade, descansando um pouco, se renovando após ter passado pela matéria, ter feito aprendizados, mas a gente sabe que qualquer encarnação aqui na Terra, né? Ainda mais num planeta como o nosso, e que é um estágio de um planeta de provas e expiações, né? A gente sabe que é um planeta que ainda está numa vibração ruim ainda, onde o mal prevalece. A maior parte dos pensamentos ruins prevalece, a quantidade de pensamentos negativos prevalece, né? E então não tem encarnação nesse planeta, por enquanto, que seja uma encarnação de paz de espírito, de tranquilidade, a encarnação toda, pelo menos. Né? Todo mundo sofre um pouquinho. E quando vai para a espiritualidade, ainda mais sendo um espírito mais elevado um pouquinho, sente um conforto muito grande. Terminamos, então, a questão 312, terminamos a parte 2 espíritos, do Livro dos Espíritos hoje. Muito bem, vamos hoje falar aqui sobre conceitos fundamentais e o tema de hoje que vamos abordar é água fluidificada. O que é água fluidificada? Água fluidificada é aquele copinho de água que a gente, normalmente, quando a gente vai numa casa espírita, né, receber um passe energético, né? A gente recebe o passe energético e, por vezes, dependendo da casa espírita, oferecem, então, um copinho de água que é colocado e fluidificado lá mesmo no local, né? É um copinho que fica em cima da mesa, recebendo ali dos espíritos a energia do ambiente e a energia de espíritos que vão até ali e fazem uma impostação de mãos, uma impostação energética das mãos, projetando sobre a água uma energia ali que nós precisamos, né? Uma energia vital, uma energia ali de fluido vital para nos energizar. E é isso. É uma águazinha que a gente normalmente coloca, por exemplo, também é aconselhável colocar quando você vai fazer o seu evangelho no lar, a sua reunião na sua casa, com a sua família, ou até a reunião que você faz sozinho, dentro do seu quarto. E você coloca um copinho de água, ou coloca uma garrafinha, um copinho de água. Não precisa se preocupar em destampar, porque os fluidos atravessam o material. Mas se quiser destampar, tem gente que gosta de destampar, destampe a garrafinha. E ali, durante as orações, durante todo o pensamento, a oração, leitura do Evangelho, os espíritos que estão bondosos, que estão ali em volta, te ajudando, seu mentor, vão estar energizando aquela água ali para o que você precisa. Pode ser energia, pode ser para o seu organismo, e aquilo ali só vai fazer bem para você. Tá? Existem alguns estudos científicos que comprovam que a água realmente ela recebe essa energia e você tomando com fé, acreditando, aquilo ali vai te fazer bem. Tá bom?
Bom, é isso. A água fluidificada é mais para explicar que algumas casas espíritas a gente encontra e você pode na sua casa também fazer essa, essa, essa bebida da água fluidificada, né? É sempre muito bom. Agora, eu acrescentaria o seguinte: toda vez que for beber uma água, um copo de água, faça um pensamento bom, um pensamento de agradecimento a Deus, né? Agradecendo aquele copo de água puro que você vai beber, que vai te fazer muito bem para a tua saúde, energizando o organismo como um todo. Faça isso toda vez, não uma, duas, toda vez que beber uma água. Faça esse pensamento. Basta um leve pensamento. Não precisa fazer uma oração prolongada, impor as mãos, não precisa. Basta uma mentalização, um pensamento de agradecimento a Deus. E aí, continuando nessa linha, agradeça o alimento também. Sempre que sentar à mesa, faça um agradecimento a Deus pelo alimento que você vai comer, pela energia que aquele alimento vai dar para o seu organismo. É sempre muito bom. E só traz energia boa para você. Tá? De uma forma geral, a oração em si já é um trabalho para as suas energias, né? Para a parte imunológica do teu organismo todo. E você ativa todos os neurônios do teu cérebro quando você está orando. Então, faça isso mais frequente em sua vida. E com muito agradecimento. E menos pedidos. É isso, pessoal. Hoje, então, encerramos por aqui nos conceitos fundamentais de água fluidificada hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no coração de todos.